Olá, boa tarde para você que confere agora os destaques desta edição do Dia News, primeira edição. Mais um problema na UESP, desta vez causado pela forte chuva desta madrugada que alagou a Universidade Estadual do Piauí. Polícia Militar registra mais de 200 ocorrências de violências nas escolas em Teresina em menos de um ano. A gente ainda consegue fazer do nosso principal serviço, o serviço de prevenção, ou mesmo tentar atuar naquela situação em que a escola não consegue. Governador Wellington Dias comemora aniversário no Lar da Esperança. Aqui no estúdio vamos conversar com o senador Eumano Ferrer, vice-líder do governo no Senado Federal, e também com o deputado estadual Franzé Silva. Veja também, piauiense de atletismo reúne competidores do Piauí e do Ceará neste sábado aqui em Teresina. A primeira etapa do Campeonato Piauiense de Atletismo acontece neste sábado aqui no setor de esportes da Universidade Federal. A novidade é o intercâmbio entre Piauí e Ceará. E hoje nós vamos começar com o quadro Política de A a Z. Aqui comigo no estúdio, Arimatea Azevedo, boa tarde. Boa tarde, Nájila. Boa tarde para o nosso convidado. Hoje estamos recebendo o senador Eumano Ferrer, do Podemos. Boa tarde, senador. Boa tarde, Nájila. Seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer grande estar aqui com vocês. Bom, queria que o senhor começasse falando do papel que o senhor tem agora, explicando para quem está em casa assistindo agora, porque o senhor foi escolhido, na verdade foi oficializado nessa semana como um dos vice-líderes do governo no Senado Federal. A partir de agora, qual é a missão do senhor? Tem algum papel especial? Veja, primeiro o convite honroso, né? Feito através do líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra, senador por Pernambuco. Tem uma reputação, inclusive, do MDB, e tem uma reputação muito grande do Senado. Muita experiência, foi ministro. Então. E segundo, nós outros, que vamos auxiliá-lo exatamente como vice-líder do governo, consequentemente, na defesa do governo no Senado da República. Uma responsabilidade grande, o país num processo de mudança, transformação, uma situação econômica, de outra parte, delicada, nós temos que retomar o crescimento do país, essa questão relacionada ao emprego e, sobretudo, o desemprego, está em torno de 12 milhões de desempregados formais, né? Um outro grupo significativo em situação de emprego, mas também precário, principalmente à luz da legislação trabalhista. Enfim, é uma responsabilidade muito grande. É um novo governo, eleito, como todos nós sabemos, num processo eleitoral que teve suas peculiaridades. Então nós aceitamos um honroso convite, e é o tempo em que queremos, eu particularmente, que é uma oportunidade, nós vamos ter um acesso direto a todos os ministérios, né, o Palácio do Planalto, e creio que com isso nós vamos ter condições práticas de ajudar o Estado do Piauí. Falando dessa responsabilidade, eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é a visão lá no Senado hoje em relação, inclusive, a alguns assuntos que eu diria não só de responsabilidade, de importância para o país, mas também que tornaram-se polêmicos, como a Previdência, a questão da facilidade na posse de armas, entre outros. Qual é a visão hoje lá dentro do governo federal? Há uma consciência coletiva, não só no Senado, como na Câmara, de que é importante a reforma da Previdência. Não só para a União, vocês falando do governo federal, como os próprios estados e algumas grandes capitais do Brasil. Esse é um ponto, quer dizer, que há uma necessidade, inclusive o próprio governo do estado do Piauí já iniciou esse processo. Veja que há 2 anos o servidor público do estado contribui não mais com 11%, mas já contribui com 14% dos seus rendimentos. Isso mostra, o governo do PT, né, mostra de que há uma necessidade, há uma preocupação muito grande, principalmente em se considerando o déficit anual do estado do Piauí em torno de 1 bilhão por ano. E apesar disso, senador
apesar do servidor já contribuir com 14%, tira-se do Tesouro pelo menos 100 milhões todo mês para cobrir o rombo da Previdência Estadual. Exatamente. Senador, eu tenho dois assuntos inicialmente para tocar com o senhor. Primeiro, a questão das emendas. Essas emendas impositivas, as emendas que cada parlamentar tem direito, que foram definidas no ano passado, e parece que começaram agora a especular de que serão liberadas. Essa liberação das emendas, vamos dizer, tratando aqui no caso do Piauí, já é visando fazer algum acerto do governo federal e parlamentar para votar a Previdência? Veja, é um passo, quer dizer, há uma demanda de parlamentares, tanto da Câmara, com os deputados federais, como no Senado e senadores, em verem as suas emendas parlamentares colocadas o ano passado para serem liberadas este ano, que é sobretudo na Câmara dos Deputados, há uma exigência, porque o deputado parlamentar também é pressionado pelos municípios, que estão em situação delicada com relação às suas movimentações financeiras. Para quem dizia que não ia aceitar o toma lá da cá, o Bolsonaro está cedendo. Tá, veja bem, aí são as emendas impositivas de cada parlamentar, e também temos a emenda impositiva da bancada. Quer dizer, como se refere a essa questão do que se é dando, que se recebe, que eu tomo lá da cá. Veja, isso eu sou hoje senador, mas sou um servidor público, sempre fui, embora aposentado. Mas eu tenho a consciência de que fui pago, sou pago pela sociedade hoje como aposentado, para ser um servidor público sem me servir da coisa pública. Então, com relação aos cargos, você toma lá e dá cá, eu acho favorável a um sistema mais rígido. Tanto é que eu creio que este ano agora, eu acho que o Atlas deve ter recebido. O Atlas é o coordenador da bancada federal, tanto de senadores e deputados. Ele recebeu ontem e disse rapidamente, no retorno nosso de Brasília para cá, de que com algumas modificações. Se eram 21, 23 cargos, me parece que reduziram. Aqui no Piauí, em todos os órgãos federais. Porque, veja, uma coisa que eu não concordo. Não, há órgãos, há ministérios, setores da gestão pública que vinha sendo preenchido por indicações parlamentares de deputados e senadores, tendo em vista só o critério eminentemente político. Isso você compromete a execução de qualquer programa ou projeto, seja em que área for, social, de infraestrutura. Por exemplo, o político querer entrar na indicação de um superintendente da Polícia Rodoviária Federal, isso aí é uma coisa que eu acho um absurdo. No INSS, por exemplo, são cargos, um é da segurança. E nesse caso aqui já tem padrinho para esses dois cargos? Não, tinha. Tinha. Eu espero que não venha a ter mais. Espero que não venha a ter mais. Quer dizer, uma empresa como os Correios, eu sei, embora esse caso, você coloca pessoas da própria instituição. Mas eu acho que há cargos estratégicos do governo, do Estado, em que o governo tem que ter a sua liberdade de escolher. O DENIT, por exemplo, foi citado por senhor em entrevista, né, que o senhor defende uma competência técnica. O senhor já vem mandando lá desde o governo Temer. E vai continuar. Vai continuar. Por quê? A malha rodoviária federal do Piauí é a melhor dentre os 26 estados da federação. Ou seja, o DENIT do Piauí e a Superintendência tem uma equipe técnica competente e comprometida. Quer dizer, o trabalho foi reconhecido agora pelo governo, Ministério do Transporte, pelo próprio DENIT, e a Confederação Nacional dos Transportes. Foi feita uma pesquisa
em que a malha rodoviária do Piauí é a melhor do Brasil. Sim, senador, só E explicando. esse é a indicação do O deputado Átila, que é o coordenador hoje da bancada, né? é o coordenador Átila. Ele já está com esses cargos? Recebeu, ele me disse que ontem à noite ele estava em Brasília, mas teve um problema de uma gripe bem forte e ficou preso em um apartamento. Mas já define para quem serão esses cargos aqui, por exemplo? Não, isso aí a bancada Sim, para a bancada. vai se reunir e definir quem vai para que lugar vai. Isso aí é uma questão da bancada. Dos que estão apoiando o Bolsonaro, frise bem, Isso né? ficou bem claro. Aí é a responsabilidade do Átila, onde vai começar a discussão na Câmara, não é? Do primeiro De grande quem vai reforma. indicar. Quem vai indicar. Agora, Aí deixa eu que perguntar, creio- senador, e essa turma aí do Bolsonaro que não tem mandato, não pegou nada, não vai pegar nada? Veja, esse é o critério que veio para os quando ele mandados. disse para mim que o que chegou, ele recebeu, subentende parlamentares. De outra parte, ele disse, olha, não é mais naquela quantidade, de 23 cargos. Eu não sei se aí houve, eu não tenho nenhuma informação. Quem, A informação, por exemplo, quem tem poder sobre o Ministério da Agricultura aqui? O senhor sabe assim? né? Não sei. Por exemplo, eu estive com ela, uma excelente deputada. Não, eu digo- quem vai Marina? para o órgão, hein? É a Marina que é? Não, seria a Tereza, né? A Tereza Cristina, que é a ministra. Sim. A Tereza Cristina. De uma pessoa técnica, preparada, embora lidere o setor do agronegócio, representa o Não, é porque agronegócio. eu quero ver se eu adivinho. Por exemplo, delegado. quem vai indicar para o INCRA aqui? Por exemplo, Qual deputado, o senhor sabe? Eu, sincero, não sei. Júlio César? Eu não sei. E aí, sinceramente, essa é a minha preocupação. Ter um mandato, não é meu, é do povo, não é? Mas é exatamente que nós temos que ter a devida responsabilidade, eu sei que todos têm essa responsabilidade, na indicação da pessoa para dirigir aquele cargo. Por exemplo, eu tenho aqui no Estado o único pessoa é o DENIT. Eu estou dizendo que o DENIT e o Ministério dos Transportes do Brasil, com a Confederação Nacional dos Transportes, enfim, elegeu, dentro de todos os critérios, a melhor malha rodoviária do Brasil é a do Piauí. Agora, Quer dizer, existe... e isso me honra porque eu fiz a indicação da pessoa para tal cargo. Né? Existe ao menos Tanto uma previsão, senador, para que a bancada comece essa discussão e finalize de fato? Olha, eu creio que sim. Com relação ao cargo que eu indiquei, não, já está confirmada a recondução dele, já foi há um mês. Senador, o que se convencionou dentro do governo Bolsonaro é de que iriam atrás da meritocracia, Exatamente. pegar gente dos próprios órgãos para fazer a Exato. ascensão. E aí, com essa conversa aí do Átila, já parece que muda tudo com relação ao que o Bolsonaro pensava antes. Houve, inegavelmente, e isso era um grande questionamento. Como é que ele vai fazer as reformas num Congresso sem ter uma contrapartida. entendimento? Uma Agora, eu contrapartida creio, de cargos. eu sei duas coisas, dois critérios que ele estabeleceu. Isso eu ouvi de alguns ministros com quem eu estive. E vai prevalecer, tudo bem, vocês vão fazer a indicação. Agora, primeiro, questão da honorabilidade. Quer dizer, que o indicado não esteja respondendo nenhum processo, porque de plano já é eliminado. Segundo, a competência técnica. Daí porque é exatamente isso que eu estava tratando. Eu creio que o país, o Estado, as regiões, estão acima dos interesses nossos, parlamentares e políticos. Voltando à questão das emendas, logo do início da entrevista, nessas emendas da bancada, que toda bancada se reúne, são os 13 deputados federais e senadores, né? Se reúnem. Definiram para quê? A metade dela foi para a saúde. A emenda de bancada impositiva, quer dizer, ela pode ser repartida em dois, por exemplo, sendo que 50% dela obrigatoriamente é saúde. Mais especificamente, governo do Estado, Prefeitura de Teresina, ou dilui para os municípios? Essa aí você tem, por exemplo, saúde, 50%, 110 milhões. Aí os parlamentares destinam, veja bem,
para o setor específico, a área de hospitais, etc. A infraestrutura. Isso foi colocado que, por exemplo, a BR-135, uma outra parte foi para a prefeitura, outra parte para o Estado em projetos, quer dizer, em que a prefeitura citou como prioritário. O prefeito, inclusive, Firmino Filho, compareceu. O governador mandou representantes. Não é? Então, aí há uma sintonia, quer dizer, da bancada com os projetos prioritários do Estado e do município de Teresina, foi um caso específico. E obviamente, só para concluir, Arimatea, obviamente que a saúde, seja no Estado, no município ou no país, tem a maior fatia dessas emendas. 50%. 50%. Isso aí é. E até mesmo das emendas individuais de cada parlamentar. Sim. Se é de 15 milhões, então 7,5 milhões é para a saúde. Senador, logo no início eu falei numa segunda pergunta. Hoje está acontecendo os leilões dos aeroportos do país. Dentre eles, vários do Nordeste. Falam até no aeroporto de Juazeiro do Norte. Ótimo, muito bom. E num de Campina Grande. E esse envergonhado, velho, o aeroporto Teresina não entra na lista. Esse aeroporto era para ter sido reformulado na sua gestão de prefeito. Mas o seu próprio terminou foi anulando o decreto de desapropriação. O que fazer para tirar essa situação horrível do aeroporto Teresina? Eu falei com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro da infraestrutura, por sinal foi um sucesso, já foi realizado com superávit, quer dizer, de 4.700% a mais do que estava previsto pelo governo. E eu perguntei para o ministro, por que não Teresina? Ele disse, na próxima, vamos fazer um próximo leilão, e Teresina vai entrar. Pode ser que a iniciativa privada melhore mesmo. Agora veja, na nossa administração, nós levantamos muito essa questão em 2010, do aeroporto, foram feitos 2 MOP. O MOP é exatamente do embarque e desembarque, é um modelo operacional provisório, MOP, modelo operacional provisório, que foi feito ali, ampliou, isso para aguentar 3 anos, 4, no máximo 5 anos, que já decorreram. Então a saída, do meu entendimento, vai ser um leilão, privatizar, como está havendo em muitos outros aeroportos. Inclusive, vou ter uma audiência, que era para ter acontecido essa semana, com o presidente da Infraero, para conversar com ele sobre o aeroporto de São Raimundo Nonato. Se investiu ali mais de 30 milhões, embora é do domínio do Estado. Elefante branco. Mas ali nós temos todos nós, o governo do Estado, deputados federais, senadores, deputados estaduais, nós temos que nos deter sobre aquilo. Não pode aquilo se acabar, como você disse, o elefante branco. É o melhor aeroporto do interior do Nordeste, do interior. Ele é melhor do que o de Juazeiro do Norte, melhor do que o de Petrolina, do que o de Campina Grande. Até porque, além de ter sido investido muitos recursos lá, aquele aeroporto tem uma importância fundamental para principalmente para a região de São Raimundo do Nonato. Exatamente. Veja, está tão próximo de Petrolina, mas ali você tem um patrimônio, quer dizer, tombado pela Unesco como um patrimônio universal, considerando os trabalhos arqueológicos, científicos que estão sendo realizados, tanto pela Fundam, né? E agora nós temos lá, além do Museu do Homem Americano, temos um fantástico Museu da Natureza em plena Caatinga semiárida. O aeroporto não baixa nem Urubu. E o aeroporto está subutilizado, é um aeroporto, podemos considerar internacional, mas não está sendo utilizado, a não ser por táxis aéreos, mas tem que buscar uma saída, uma solução. Senador, por conta do nosso horário, a gente vai ter que encerrar a entrevista, mas com certeza nós, piauienses, contamos com a sua força para que não só o aeroporto de São Raimundo Nonato e o de Teresina possa, digamos assim, alçar novos voos, não é? Por que não dizer isso? Até porque, não atrapalhando a Nájera, o Piauí acabou de perder o único cargo importante do governo federal, que foi o da Codevasf. Isso é um problema que nós vamos conversar a partir de segunda-feira. Eu estive levantando essa questão, que é um cargo da mais alta relevância e importância para o Nordeste. Isso é inegável mesmo. Ok, senador, muito obrigada pela vinda do senhor e fique à vontade para voltar quantas vezes quiser. Eu agradeço mais uma vez e cumprimento a todos os telespectadores
desse canal de televisão. Ok, mais uma vez, obrigado. Uma ótima tarde. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta continuamos com o quadro Política de A a Z, onde nós vamos conversar com o deputado estadual Franzé Silva.